Evangelho do sexto domingo do tempo comum, ano C. Lucas, capítulo 6, versículos 17 e 20 a 26. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus discípulos num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e de Sidom, que ficam perto do mar. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, porque vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, porque vão sorrir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus, por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isto acontecer, porque uma grande recompensa está guardada para vocês no céu. Porque os antepassados destas pessoas fizeram isso mesmo aos profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, porque já tiveram sua alegria. Ai de vocês que agora têm tudo, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vão chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas. Palavra da salvação. Jesus estava rezando na montanha e já havia escolhido os seus apóstolos. Ele desce da montanha, assim como Moisés também desceu para entregar ao povo eleito as tábuas da lei, e se encontra com a multidão e com os discípulos. Uma multidão de pobres e humildes de todas as raças e regiões que queriam ouvir os seus ensinamentos se juntam ao redor dele, pois tinha necessidade de cura e era sedenta para ouvir a palavra de Deus, que abre caminho para uma nova vida sem escravidão. O conjunto de afirmações proclamadas por Jesus é o anúncio do reino e do julgamento como Deus vê verdadeiramente. Ele quer a liberdade e a vida para todos, principalmente para aqueles que são pobres e vivem sob o domínio do poder. As bem-aventuranças não devem ser vistas como leis, mas como o próprio Evangelho, a palavra e o reino de Deus. A lei escraviza o homem, ao contrário do Evangelho que o liberta da escravidão. Esse texto de Lucas, conhecido como Sermão da Planície, é semelhante ao Sermão da Montanha, relatado por Mateus. Entre os leitores de Lucas, havia cidadãos ricos do império e da classe média, e ele apresenta neste sermão 4 bem-aventuranças, felizes de vocês, e 4 mal-aventuranças, ai de vocês, que são os contrastes da vida social. Existe uma relação muito próxima entre os ricos e os pobres. Um não existe sem o outro, porque a pobreza, na maioria, é consequência direta da riqueza de uma minoria, e ser pobre significa ter um estado de dependência. Na 4ª bem-aventurança, Jesus fala de si mesmo usando a expressão Filho do Homem, usada no livro de Daniel, no capítulo 7, que diz respeito a um personagem que iria fazer o julgamento e instaurar o reino de Deus. Os ricos são amaldiçoados nesta passagem, não por aquilo que possuem, mas pelo apego aos seus bens, colocando neles todo o coração, a esperança e a confiança. Isso não significa que não exista lugar para os ricos na Igreja de Deus, e sim que seus bens devem estar a serviço do próximo em sinal de amor. Jesus inverte o valor dos fatos reais, pois não avalia o sofrimento ou a alegria desta vida, mas da vida futura e eterna. Os judeus acreditavam que os bens materiais eram dados por Deus como reconhecimento de suas atitudes. Porém, Jesus chama os pobres e os famintos que sofrem, e eles confiam e seguem seus ensinamentos.
Jesus não se refere a uma felicidade terrena, mas a felicidade na glória de Deus, a alegria de caminhar com Ele junto ao coração. Porém, só quem acredita nele pode compreender a dimensão daquilo que ele fala, porque pode parecer hipocrisia aos olhos de muitos chamar de felizes os pobres, os que têm fome, os que choram e os que são odiados. Não são os sofrimentos que tornam felizes os homens e nem lhes dão direito ao reino de Deus, mas a aceitação das privações e dos sofrimentos que são sustentados pela confiança em Deus. Feliz o homem que põe sua confiança no Senhor, diz Jeremias no capítulo 17. Em uma civilização consumista, onde o dinheiro é o ídolo, somente as pessoas desapegadas de si mesmas e dos bens terrenos podem alcançar as bem-aventuranças proclamadas por Jesus.